Diz que tá gravando. Tá travando? É, eu já ouvi falar várias vezes aqui, recording in progress, recording in progress. É porque eu tava tentando ajeitar, mas agora tá ok. Eu também já ouvi aqui que está gravando. E já deu até a mensagem, eu disse ok. Sim, deixa eu só tentar compartilhar a tela. Oi, vocês estão vendo a tela? Eu tô vendo você. Não, Sim. só você e uma foto sua. Agora eu não tô vendo nada. Ah, peraí que eu vou. Pronto, tá certo. Você compartilhou a tela. Eu queria ver só se aparecia só eu, mas não quer aparecer. Então, vamos assim mesmo. Gente, hoje, deixa eu voltar, né? Está na última página. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos e pele. Está bem interessante, porque eu acho que é um assunto que interessa a todas as meninas. A pele, ela é um órgão que mostra muito o processo de envelhecimento. Não dá muito para a gente disfarçar a idade se a gente não se cuidar muito, não é? Então, antes eu tenho que falar um pouquinho sobre medicina do estilo de vida. Lembrar que a medicina do estilo de vida são intervenções terapêuticas no estilo de vida para prevenir e tratar condições crônicas. O profissional de saúde na medicina do estilo de vida, ele é um exemplo e ele é um coach. Como o coach ficou meio pejorativo no Brasil, a gente traduz para treinador. A ênfase em medicina culinária também é muito importante. E os pilares são dieta, sono, exercício, estresse, conexões sociais e drogas, evitar drogas. Vocês vão ver ao longo da aula por que esses pilares são tão importantes. Todas as aulas que eu falei, que eu já dei até hoje, a gente fala os mesmos pilares. Por quê? Porque são esses realmente os pilares, não só da longevidade, mas também do tempo de vida, do tempo de vida saudável. Porque não importa só a gente viver muito, a gente tem que viver muito e viver bem. O fotoenvelhecimento, ele é o envelhecimento mais evidente, tá? É o envelhecimento precoce da pele devido à exposição excessiva ao sol. Essa foto ela é bem famosa, né? Acho que vocês já viram algumas vezes, ela aparece muito em vários lugares. É uma foto clássica na dermatologia. Esse senhor, ele é um caminhoneiro e um lado da pele, um lado da face dele, que dá para perceber bem, é o lado esquerdo, pegava muito, muito mais sol. Era o lado que ele fazia sempre um mesmo itinerário e esse lado sempre ficava mais exposto ao sol. Aí você consegue perceber a diferença enorme de um lado para o outro, tá? Então, a pele, ela envelhece de duas maneiras. Ela envelhece cronologicamente, você vê que esse lado aqui, ele tem um envelhecimento mais causado pela idade mesmo, mas o sol, ele é o grande responsável por tudo aquilo que a gente vê no idoso. Eu costumo dizer que a pele do braço do idoso, ela é muito diferente da pele da barriga, né? Elas têm a mesma idade. Então, não é a idade que justifica a diferença, né? O envelhecimento que você vê na face do idoso. Porque se fosse a idade,
a barriga seria tão velha quanto a face. E não é verdade, né? A barriga é muito mais jovem. Com todo aquele aspecto que você vê tão frágil, tão machucado da pele do idoso, ela é muito causada pelo sol, e é por isso que as pessoas de pele mais escura, elas tendem a envelhecer menos, né? Tendem a ter uma pele bem melhor na idade mais avançada. Então, assim, o envelhecimento cronológico, ele causa mudanças intrínsecas na pele. No mecanismo hormonal, então o balanço interno ele é quebrado, há uma alteração de fibroblastos, diminuição do colágeno, há uma alteração da queratina, né? Então, a mesma barriga do idoso, ela é mais envelhecida do que quando ele tinha 20 anos, mas é um envelhecimento muito menor. O mais crítico mesmo é o envelhecimento causado pelo sol. Ele causa síntese de radicais livres, dano ao DNA e mutações. Ele causa alteração da transcrição dos genes de melanina, por isso que tem alterações tão importantes de pigmentação. Então, a pele fica mais seca, perde elasticidade, ela enruga, ela fica mais flácida, né? Ela perde aquele aspecto bonito, né? E fica cheio de pigmentação. Mas aí, toda vida que a gente fala de fotoenvelhecimento, a gente lembra do sol, né? Da vitamina D. Como é que a gente vai fazer sem sol se a gente precisa da vitamina D? Bem, o que a gente faz com esse equilíbrio, né? Quais são os pós e contras do sol em relação à pele? Primeira coisa, solzinho de manhãzinha não tem vitamina D. Então, não inventa de botar a criança de manhãzinha no sol para ele ter vitamina D, que você não está botando. Não está criando vitamina D nenhuma. Não está produzindo vitamina D nenhuma, tá? O que produz vitamina D é o UVB. Nós temos um detalhe interessante, porque aqui no Nordeste, aqui em Natal principalmente, 8 horas da manhã, nós já temos muito UVB, certo? Então, a gente consegue pegar muita vitamina D, produzir muita vitamina D, mesmo se a gente não pegar sol nesses horários críticos, de 11 às 15. Mas o tipo de radiação que produz vitamina D é o UVB, não é UVA, tá? A UVA, ela está contínua ao longo de todo dia. Nasceu o sol, já tem UVA. Já o UVB, não. A UVB, ela só consegue penetrar na pele, aliás, na pele. Só consegue penetrar na terra, né? Quando o sol está mais a pino, né? Quando a quantidade de, vamos dizer assim, atmosfera é menor, tá? Quando ele tem que atravessar menos atmosfera, quando tem que atravessar mais nesse triângulo, onde tem uma proximidade maior entre o Sol e a Terra, tá? É interessante dizer que o D2 e D3 da dieta, ou a vitamina D3 da síntese cutânea, mediada pelo bebê, eles são biologicamente inativos, ou seja, não são a vitamina que funciona. A vitamina que funciona, ela é produzida no rim, tá? Então, e eles são intercambiáveis. Ou seja, tanto faz se você tem um bebê, se você tem D2 ou D3, elas vão se transformar depois em hidroxiprogesterona, em D2 hidroxivitamina D, que é aquela que a gente mede no sangue e que é a biologicamente ativa, tá? Então, assim, se você comer a vitamina D3, você não precisa de sol, tá? Lembrando que quanto menor a ingestão de cálcio, maior a necessidade de vitamina D. E as peles mais escuras, elas têm uma necessidade de maior exposição ao sol para conseguir a vitamina D. E para completar, elas têm mais intolerância à lactose, que é a maior fonte de vitamina D que a gente tem fácil. Tá? Então, normalmente, as pessoas de pele mais escura, elas estão em maior risco de ter deficiência de vitamina D. Apesar delas terem, ainda bem, ossos geralmente mais fortes. Então, tipo, isso ameniza um pouco, tá?
Então, as pessoas de pele clara, elas têm ossos mais frágeis e uma tendência maior à osteoporose. Em compensação, as pessoas de pele escura têm maior tendência de déficit de vitamina D, pela dificuldade de produção via pele, porque elas têm uma proteção natural que impede o veneno de entrar, e têm uma intolerância à lactose maior, diminuindo a ingestão de cálcio e de vitamina D, normalmente, tá? Então, afinal de contas, a gente deve ou não pegar sol? Bem, no passado, a vida ao ar livre, a cor da pele adaptada à latitude e a baixa expectativa de vida, o que quer dizer? A cor da pele era adaptada à latitude. Significa o quê? Que pessoas de pele clara viviam onde tinha pouco sol e pessoas de pele escura onde tinha muito sol. Então, isso dava certo, tá? Então, as pessoas de pele bem clarinha pegavam vitamina D com aquele pouco sol que tinha e não morriam de câncer. E as pessoas de pele escura estavam em áreas que tinham muito sol, estavam protegidas pela cor da pele, dos danos causados pelo sol, mas em compensação, onde conseguiam produzir vitamina D, porque tinha muito sol disponível. E elas viviam ali. Outra coisa fundamental, elas tinham baixa expectativa de vida, ou seja, não chegava aos 90, aos 100 anos para ficar cheio de câncer de pele. Né? Eles geralmente morriam. Antigamente a gente morria muito, muito cedo devido às doenças infecciosas. Então, no passado, e também não tínhamos tanta comida disponível. Então, no passado, a vitamina D era basicamente decorrente do sol, certo? E a gente estava em equilíbrio. Vocês já devem ter me visto falar sobre as doenças do descompasso evolutivo. O que é isso? São doenças causadas pelo descompasso entre o que nós evoluímos, como nós evoluímos, o ambiente que nós vivíamos e o ambiente que nós estamos acostumados a viver, né, a sobreviver, e o ambiente atual. Então, o que acontecia? O que acontece hoje? Nós somos uma espécie acostumada à fome e ao esforço. Então, nós não temos mais esforço e nós não temos muita comida. A gente tem obesidade, que é uma doença do descompasso evolutivo. Outra doença do descompasso evolutivo, deficiência de vitamina D. Por quê? Porque nós somos uma espécie que era para estar cada um no seu quadrado, né? As pessoas de pele clara nos extremos, né? No hemisfério sul e hemisfério norte, nos extremos. As pessoas de pele escura nos trópicos, estava tudo certo. A gente mudou isso. Então, a gente tem uma epidemia de deficiência de vitamina D e, ao mesmo tempo, de câncer de pele. Porque, por exemplo, qual é o país onde você tem uma incidência gigantesca de câncer de pele? A Austrália. É um país onde os habitantes originais têm uma pele muito escura, porque tem muita radiação solar, e foi colonizado por lourinho de olho azul. Então, essas pessoas lourinhas de olho azul não estão preparadas para viver na Austrália. E aí é uma doença clássica do descompasso evolutivo. Existem outras, por exemplo, a depressão, né, a ansiedade. Então, as doenças mentais, né, psiquiátricas, elas são doenças do descompasso evolutivo. Porque nós estamos acostumados, nosso organismo evoluiu para ter um estresse agudo, depois ficar lá na boa, descansar, sem estresse, né, só curtindo lá, procurando suas comidinhas. Hoje a gente tem um estresse crônico e nós temos estímulos muito grandes, nós temos um ambiente muito rico, rico demais de coisas, de experiências. Então, isso também é uma doença do descompasso evolutivo. A miopia é uma doença do descompasso evolutivo, tá? Então, as crianças vivem muito indoor, e a vida indoor, né, a vida dentro de casa, sem você olhar para o horizonte, aumenta, impede que os olhos se desenvolvam adequadamente e aumenta a incidência de miopia. Então, tem o caso clássico que são, eu não me lembro qual é a tribo, são alguns indígenas, acho que é do México, que eles colocam assim, os avós não usam óculos, mas todas as crianças, todos os netos usam, tá? É um estudo interessante. Então, existem várias outras, certo? Mas é para vocês entenderem que várias doenças atuais
elas são causadas pela dificuldade no nosso organismo de milhares de anos, né, vivendo nesse ambiente tão diferente. Tá? Então, atualmente, nós vivemos muito, aumentando a possibilidade de fotoenvelhecimento e câncer. As pessoas de várias etnias estão espalhadas em latitudes bem diferentes. E a gente tem uma facilidade de reposição enorme. Então, a vitamina D, você tem fortificado na comida, tem barato para comprar. Então, hoje, o que é que a gente orienta? Que não se exponha voluntariamente ao sol com o intuito de produção de vitamina D. Tá? Então, não é para você pegar a criança, principalmente o idoso, porque o idoso, a pele dele não produz mais vitamina D, então não adianta você botar o idoso para pegar sol, pensando que ele vai produzir vitamina D, que ele não vai. Tá? Então, com esse intuito, não. Mas vocês sabem que o sol também é importante, tá? Então, a exposição solar, a vida ao ar livre, ela traz benefícios. Para a criança, já falei de você olhar para o horizonte, ser muito importante para o desenvolvimento da visão. Então, vocês lembram que antigamente falavam que os nerds tinham que ler dava miopia? É, acho que vocês lembram, né? Eu tenho miopia. E eu lia muito. Então, eu ficava dizendo que é porque eu estava lendo muito que dava miopia. Na verdade, não é o ato de ler que dá miopia. É a genética, óbvio. E a vida pouco ao ar livre, tá? Então, isso é muito... Agora, a tela, ela piora muito a situação. Por quê? Porque a tela, o que acontece com a tela? Na leitura, a gente lê numa altura mais adequada, tá? No espaço entre o olho e o livro mais adequado. O livro não tem a luz azul, né? Ele é opaco. Já a tela, além do brilho da tela ser ruim, a gente ainda, as crianças, né, elas leem assim, né? Com a cara em cima do celular. Então, é muito ruim. Se vocês têm filhos, crianças, né, filhos pequenos, o celular ele é contraindicado totalmente até os 2 anos de idade, e o máximo possível, e à noite ele é contraindicado em qualquer faixa etária até a adolescência, tá? E quanto menos tela, melhor, principalmente porque eles usam a tela estressa, a tela prejudica a visão, a tela prejudica o sono, então realmente criança não deve usar celular, tá? O sol, além do problema, além do desenvolvimento da vista, né, da visão, ele é um anti-inflamatório, ele é antibiótico, ele causa vasodilatação, e o bronzeamento é bonito, né? Aquela cara de amarelo de escritório é feia, realmente. Mas assim, quem é branquinho deve assumir a sua branquitude, porque não tem jeito. Não bronzeia, só fica vermelho. Então, aceite, que é melhor, tá? O efeito anti-inflamatório do sol, ele é muito importante. Tanto que algumas doenças de pele, elas melhoram muito com a exposição solar. Na maioria das vezes, o dermatologista odeia sol. Mas, psoríase, tá? O vitiligo, a gente usa tratamento com sol. Na dermatite atópica, o banho de mar, um tiquinho de sol, não muito, também é bom. Então, o sol realmente tem um efeito anti-inflamatório antibiótico na pele, tá? É muito importante para o humor, certo? O transtorno afetivo sazonal é a chamada depressão do inverno. Então, ocorre sim, realmente, uma piora da saúde mental das pessoas que moram em países muito frios nessa época. Um detalhezinho interessante: o hormônio alfa-melanocítico, o hormônio estimulador alfa-melanócito, ele é o hormôniozinho que causa melasma, tá? É um dos fatores que causa melasma. Tanto que se você tem melasma, bronzeia o dedo do pé, você piora do melasma. Não adianta proteger só o rosto. Por que isso? Por causa desse hormônio. Se você bronzear o dedinho do pé, o corpo vai perceber, né, que tem sol, e ele vai produzir esse hormônio para alertar a pele inteira. E como o melasma ele é muito sensível, ele vai piorar, tá? Então, a exposição solar, ela estimula esse alfa-MSH,
E ele não só causa bronzeamento e não causa só melasma. Ele também melhora um pouco a fome, ele é um hormônio anorexígeno. Inclusive, no uso dos análogos do GLP-1, que é o Ozempic, ele tem uma ação discreta, tá? Então, o GLP-1 também age um pouquinho na liberação desse hormônio e tal. Então, ele tem relação, tá? A serotonina, né? Serotonina. A serotonina, ela é um hormônio muito ligado ao prazer, à felicidade, e ela é produzida também do sol. Já a melatonina, ela é produzida na ausência de sol. E ela se dissipa no sol. Então, por exemplo, para quem quer regular o sono vigília, é interessante que ele pegue o sol de manhã, para que a melatonina suma, tá? Então, para os idosos é muito interessante pegar o sol da manhã, aquela luz azul, então ele fazer caminhada, não expor a pele, né? Fazer caminhada, exercício de manhã, e um exercíciozinho à tardinha, que a luz alaranjada do pôr do sol também, aí já vai começar a estimular a melatonina, tá? Então, é muito importante a exposição solar para regulação do ciclo sono-vigília. O ciclo sono-vigília, você tem a síndrome da atraso de fase, né? Que tem uma colega daqui que tem, né? A síndrome do atraso de fase é quando a pessoa tem um atraso em relação. Ela, em vez de ter sono às 10, ela tem sono 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tá? Então, isso aí é uma síndrome que ela melhora com a ingestão de melatonina e com esse do sono, né? Pegar o sol pela manhã e pegar o sol à noite. A exposição solar, então, você sair para ir para o sol, você também acaba combatendo o comportamento sedentário, porque afinal de contas você saiu para ir para a rua, você andou, não ficou sentado no sofá. Então, a exposição solar tem esses benefícios. Mas o que é que a gente orienta? Proteja a pele, proteja o olho com óculos escuros, o óculos escuro não vai diminuir esse benefício da miopia, certo? Então, usa óculos escuros, usa roupa, usa protetor tal, mas vai ver o sol, vai fazer um exercício na rua, tá? Não fica dentro de casa, não. Que nós não fomos criados para isso. O ciclo sono-vigília não é só um ciclo sono-vigília. Ele é um ciclo circadiano. Todo o nosso corpo, ele cicla. Todos os nossos órgãos, eles ciclam durante o dia. Então, o cérebro, a pele, o intestino, tudo tem ciclo. Então, ele sabe, o nosso corpo todo sabe quando é dia e quando é noite, ou deveria saber. Então, a melatonina, ela não é o hormônio do sono, ela é o hormônio para avisar para o nosso corpo que é noite, tá? Então, a pele também tem um ritmo circadiano. A radiação ultravioleta, a temperatura, a próxima melatonina, isso avisa a pele se é dia ou noite. E de acordo com essas pistas, vamos dizer assim, bioquímicas, né, pistas físicas, ela vai ciclar. Então, por exemplo, de dia, a pele tem uma temperatura, à noite tem outra. A tendência da pele à noite, ela ela vai diminuir, aqui a gente sempre mantém a temperatura normal. O centro do nosso corpo, ele sempre mantém a mesma temperatura, ele não muda, né? Varia muito pouco. Mas as extremidades variam bastante. Então, à noite, a temperatura das extremidades cai. E aí a gente sabe que é noite, tá? Então, isso ajuda no sono. Então, a pele também tem uma função para facilitar o sono. A hidratação muda, o pH, a função de barreira muda, à noite ela é mais baixa. Então, por isso que a gente usa tratamentos à noite, que à noite a pele tende a estar mais permeável. Então, os remédios, os cremes que a gente usa à noite, eles são mais hidratantes, eles penetram melhor, mais facilmente do que durante o dia. A diferenciação dos queratinose, ciclagem e pigmentação de pelos. A pigmentação dos nossos pelos, ela ocorre mais à noite.
Então, quem não dorme bem à noite tende a ter cabelo branco mais cedo, certo? Então, cabelo branco é basicamente genético, mas as coisas que pioram, né, que aceleram o aparecimento do cabelo branco são o estresse, a falta de sono, tá? Então, não dormir à noite acelera a canice, que é o aparecimento de cabelos brancos. As citocinas inflamatórias, células do sistema imunológico, reparo do DNA, tudo isso cicla, tá? Então, quando não se dorme bem, a gente faz uma dessincronia entre o ciclo central e periférico. Aliás, quando não se dorme bem, você altera o ciclo, você faz essa dessincronia, e quanto maior essa dessincronia, maior o envelhecimento. Quem não dorme bem acaba prejudicando o ciclo natural da pele. Ela estava lá bem bonitinha, a pele, estava querendo ciclar bem certinho. Mas a falta de sono, a falta de exposição à luz do dia, tudo isso faz essa desincronia e prejudica muito a qualidade da pele. Isso vale para todos os órgãos. Por exemplo, o intestino dorme à noite. Por isso que a gente orienta que não se coma muito tarde. É importante que se jante cedo e deixe o intestino descansar durante a noite. Então, se você não dorme bem, você vai perder hidratação, vai ter menor elasticidade, maior pigmentação irregular e mais rugas finas. Vai ter uma resposta inflamatória mais intensa, uma recuperação mais lenta após a exposição à radiação UV. Então, você até queima mais a pele quando você não dorme bem. E há uma liberação de citocinas inflamatórias que danificam a função de barreira. Isso é péssimo, principalmente para quem tem dermatite atópica. Eu tenho dermatite atópica e quando eu não durmo bem, a minha pele sofre mais. Então, é evidente quando você não dorme que a sua pele fica bem ruimzinha. Não só o olho, mas a pele também sofre. Então, as doenças de pele, elas podem prejudicar o sono. Então, se você está com a pele coçando, né? Você acaba não conseguindo dormir. Você também altera a termorregulação da pele. Então, pacientes que têm uma psoríase grave, uma dermatite atópica grave, a pele não consegue segurar o calor, então eles têm desregulação à noite. Alguns medicamentos usados para tratamento de doenças cutâneas também podem prejudicar o sono. Por exemplo, os corticoides pioram o sono, a melatonina melhora, os retinóides podem atrapalhar, pioram a apneia obstrutiva do sono. Os antihistamínicos dão muito sono, mas não é um sono de qualidade, tá? Então, isso aqui é o corticoide, aumenta a latência do sono REM. A melatonina pode causar sonhos bizarros também, e sonolência diurna, em algumas pessoas. Então, o tratamento da doença de pele pode ajudar no sono e melhorar o sono ajuda na pele. Vamos falar um pouquinho sobre pele e exercício. Todo mundo sabe que exercício é tudo na vida, tem que fazer exercício. Agora, o excesso de exercício, o overtraining, também pode prejudicar a pele. Então, a gente sabe que a pele do corredor, aquela pessoa que faz maratona, é uma pele mais sofrida. Por quê? Você tem o overtraining, que treina demais, você desgasta demais, então você perde massa muscular, perde tecido subcutâneo. A exposição solar intensa também na maratona, você fica lá no sol, isso prejudica a pele e aumenta a flacidez e tudo. Mas, por exemplo, uma corrida curta, à noite, ou sozinho, bem cedinho, todo protegido, não vai ter problema com pele, tá? Então, não é o ato de correr que faz mal à pele. É o overtraining, né? O excesso de treino de quem faz corrida muito longa e também as intempéries, né? Da exposição ao sol. Isso vale para ciclismo, para todas essas atividades ao ar livre. Por isso que eu vou botar a minha roupinha linda com beach tennis, né? Fazer o quê? Eu acho que eu vou até botar na próxima vez. Eu vou botar minha roupinha de beach tennis aí, só para vocês tirarem sarro de mim. Bem, agora, o exercício ele tem várias vantagens. Ele diminui o inflamation, que é a inflamação subclínica associada à idade. Então, assim, hoje a gente sabe que envelhecimento, obesidade, tudo isso tem relação com inflamação. É uma inflamação subclínica. Essa inflamação subclínica, ela prejudica tudo na vida da pessoa, inclusive a pele.
Então, a pele do obeso é uma pele pior. A pele do idoso é uma pele pior. São peles inflamadas, tá? Microinflamação. O exercício diminui esse inflamação, ele melhora a hidratação, melhora a circulação da pele. Então, uma pessoa que faz exercício ela tem a pele mais vermelhinha, vamos dizer assim, menos pálida, né? Aquela cara de escritório. Quem faz exercício tem uma pele com isso, tá? E diminui a flacidez se for musculação. Se não for um exercício que faça o overtraining, não vai dar flacidez, tá? O aumento da massa magra também melhora a qualidade da própria aparência da pele, né? Ela dá uma inchadinha. Aí, qual é o melhor exercício para a pele? Eu acho que eu já falei para vocês sobre isso daqui. Esse aqui é um estudo muito interessante, que ele pegou a pele. Então, ele está mostrando aqui que a pele idosa, pele envelhecida, ela tem diminuição da elasticidade, tem diminuição da estrutura dérmica e da espessura da pele. Veja, lembra da pele dos seus avós. Essa pele aqui do idoso, ela é super frágil, né? Bem fininha, parece um papelzinho. Tem idorzinho mais frágil e se você apertar com força, a pele rasga, né? E tem muito idoso que tem aquelas manchas roxas enormes, parece que sofreu um acidente. Aquilo ali é a fragilidade da pele, muito causada pela perda de espessura da pele. Então, eles pegaram essa pele envelhecida e colocaram as pessoas para fazer exercício aeróbico e para fazer exercício resistido, que é a musculação. O que eles viram? O exercício aeróbico, ele melhora a elasticidade da pele e a derme, né? A espessura dérmica, tá? Aliás, melhora a estrutura da derme e a elasticidade. Já a musculação foi o único que melhorou também, além da elasticidade da estrutura dérmica, a grossura da pele. A pele ficou mais grossinha, ficou menos frágil, tá? Então, a pele de quem faz musculação é uma pelezinha mais grossa. Essa pele grossa a gente vai precisar muito quando for mais velho. É uma reserva, igual a reserva de músculo. A pele e o estresse. Essa foto é muito interessante. Esse aqui é um rapaz que foi para a Segunda Guerra Mundial. Esse nível de envelhecimento aqui foi durante a Segunda Guerra, foi em 4 anos ele envelheceu isso aqui, tá? Então, para mostrar o quanto o estresse, né, o medo, né, tudo envelhece, tá? Então, o estresse aumenta o inflamação, aumenta as doenças inflamatórias e pruriginosas e pode causar doenças específicas, como a dermatite factícia e a tricotilomania. Dermatite factícia é a pessoa produzir lesões de propósito, tá? Por diversos motivos, para chamar atenção, por várias coisas. E tem também a tricotilomania, que é arrancar os cabelinhos. Você está nervosa para arrancar os cabelos. Isso é comum em adolescente. E também você tem as escoriações neuróticas, que é a pessoa que se possa de tanta ansiedade, tá? E todas as doenças pruriginosas, elas pioram com o estresse, tá? A gente fica mais coceirinho quando a gente está estressado. Agora chegou a nossa hora, né? Pele e dieta. Como é que é? A gente fica mais coceirento quando está estressado? A gente tende a se coçar mais quando está estressado. Minha filha acabou de falar que isso explica muita coisa. Eu tenho uma dermatite que me ataca quando eu estou mais preocupada, mais estressada. Exatamente. E é um horror. Já fiz tudo quanto é tipo de exame, ninguém descobriu nada. Então é por estresse mesmo. Estresse, Que legal. Então, aí melhora com o controle do estresse. Então, o tratamento é da ansiedade, tá? Em relação à dieta, o que é que acontece com a dieta e pele? Bem, o óbvio, claro, se a gente come demais, vai engordar. O excesso de tecido adiposo vai causar flacidez, estria, lipodistrofia ginóide, a celulite, o lipedema. Então, a gente sabe da desgraça que é quando a gente engorda. Pode causar também pseudomontose nígricans, xantelasma, tofos gotosos. O que é tofo gotoso? Tofo gotoso
são os carocinhos de cálcio que ocorrem em quem tem não é cálcio, é ácido úrico, de ácido úrico em quem tem gota, tá? Então, antigamente era conhecida como a doença dos reis, porque eram as pessoas que tinham acesso à abundância de comida, tá? Hoje, não todo mundo tem abundância de comida, então está em todas as classes sociais. Mas a gota era a doença dos reis, né? O chantelasma é uma coisinha amarela, né? Uma manchinha amarela, tipo um sinalzinho que aparece nas pálpebras. Ele é genético, mas pode ter relação com colesterol alto também. Que aí, da dieta, lembrando que o colesterol ele é muito genético, tá? Mas, claro que uma dieta mais de pior qualidade vai piorar o colesterol. E aí pode acontecer o chantelasma. Déficits nutricionais podem causar problema nas unhas, nos cabelos, pode causar pelagra, que é uma deficiência de vitamina B, tá? Que causa, parece umas queimaduras nas mãos e pés. A acne, a psoríase. A psoríase tem uma relação muito importante com síndrome metabólica. Então, geralmente, quem tem psoríase tem associado síndrome metabólica. E uma coisa piora a outra, a gente tem que tratar as duas, tá? A acne, eu vou falar mais adiante alguns detalhes. E, novamente, o inflammation. Uma dieta inadequada, inflama. Tá? Lembrando que o inflamar que a gente fala não é que tem comida inflamatória, não, gente. O inflamatório é a dieta como tudo, tá? Isso aqui são alterações que ocorrem na pele com obesidade, tá? Esses escurecimentos são causados pela hiperinsulinemia. Então, o paciente com obesidade, ele produz muita insulina para tentar colocar aquele monte de glicose para dentro da célula. As células já estão cheias de glicose, não entra mais, então ele produz mais insulina. Isso fica um ciclo vicioso que vai culminar mais na frente com a diabetes. Então, isso aqui é um sinal de alerta, isso aqui é a acantose nigricans, pseudoacantose nigricans, que é escurecimento aqui, que ocorre na obesidade. Muito importante lembrar, né, de linfedema e lipedema. Eu já dei uma aula sobre lipedema para vocês, quem não assistiu ainda, assista. Tá? O lipedema, ele não é da obesidade, ele é uma alteração inflamatória do tecido adiposo, mas é óbvio que se você engordar, o tecido adiposo vai aumentar e ele vai inflamar mais. Então, quem tem lipedema tem uma alteração do tecido adiposo, que ele é inflamado, e tem muita fragilidade capilar. Então, é interessante, se vocês prestarem atenção, quem tem filha adolescente, se suas filhas adolescentes ou mais jovens, tá? Pessoas mais jovens que você conhece, meninas, tem muita fragilidade capilar, ou fica roxa por qualquer coisa, atenção, que ela pode ter lipedema. Aí, se ela for magrinha, o lipedema não está visível ainda, porque ela está magra. Mas aí é o sinal de alerta de que ela não pode engordar, porque senão ela vai ficar desse jeito. E depois que fica assim, mesmo que ela emagreça, isso aqui melhora muito pouco. Isso aqui só vai melhorar mesmo com a cirurgia de lipo, que é uma lipo específica, porque essa pele ela é muito flácida, então se for fazer uma lipo comum, não vai dar certo. Então são cirurgias específicas para lipedema, de médicos que se especializam nisso, tá? Já o linfedema é uma alteração dos vasos linfáticos. Então, normalmente é um acidente, alguma coisa genética que ela tem e é só de um lado, tá? Sobre a acne. Alto índice glicêmico, alta carga glicêmica. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. O que é índice glicêmico? É a capacidade de 100 gramas de glicose daquele tipo de alimento tem de subir a glicose. Então, por exemplo, eu tenho 100 gramas de glicose de melancia. Melancia tem um índice glicêmico muito alto. Só que 100 gramas de glicose vindas de melancia vai ser bem 1 quilo de melancia. Quem é que come 1 quilo de melancia? Ninguém, né? Sou Magalita. Então, o índice glicêmico é isso. É 100 gramas de glicose vindas daquele alimento, o quanto sobe rapidamente a glicose. O quão rápido sobe a glicose. Só que isso não é importante, porque como a gente viu no caso da melancia, se for rápido, mas
tem pouca glicose, vai subir rápido, um pouquinho, né? Eu falei, tchum, que negocinho, nada. O que importa é a alta carga glicêmica, ou seja, eu tenho muita glicose que sobe rápido e é muita glicose. O que é que tem alta carga glicêmica? Por exemplo, a farinha de trigo, a farinha de trigo branca, né? O pão, é, o amido em geral, ele tem uma alta carga glicêmica. Então, esse é o que a gente tem que ter cuidado. As coisas que têm alta carga glicêmica, elas são ruins para o diabético, são ruins para quem quer controlar o peso, porque elas normalmente dão um pico de insulina que às vezes pode dar um pouco mais de fome, e elas são ruins para quem tem acne, tá? Então, por exemplo, às vezes o paciente diz, eu comi uma caixa de chocolate e me enchi de espinha. Por quê? Porque uma caixa de chocolate tem alta carga glicêmica. O leite, o leite, principalmente desnatado, não é porque ele tem alta carga glicêmica, é porque ele tem um poder de estimular o IGF-1, que é um hormônio que aumenta a glicose, aumenta muito a insulina, tá? Então, ele pode causar acne em algumas pessoas sensíveis. O whey também, o chocolate, inclusive o cacau mesmo puro, não é só por causa da carga glicêmica, não. Então, esses alimentos podem piorar a acne. Isso é muito individual, certo? Então, geralmente, paciente, adolescente com muita acne, não é bom usar whey. Pode usar proteína de vegetal, né? E pode simplesmente comer, né? Comer bem, tá? Normalmente, não precisa usar whey em adolescente. Geralmente, comer bem. O leite desnatado é bom evitar o excesso, né? Chocolate também, tá? E comida de porcaria, que eu oriento meus pacientes assim, comida porcaria, diminua. Ninguém deve comer comida porcaria, muito menos que tem acne. O que é que pode ajudar na acne? É uma alimentação rica em frutas, legumes, essas coisas, tá? Muita fibra, bastante antioxidantes e ácidos graxos de boa qualidade, ômega 3, tem o abacate, salmão, tá? Então, o impacto da, da dieta na acne é por causa disso aqui, ó, inflamação. Então, isso aqui melhora o leucotrieno, isso aqui melhora, tá? Já são os ômega 3 e os ácidos graxos. Já comida de alto índice glicêmico, o leite, a própria carne também pode aumentar a leucina e pode levar à hipercarotenização. Os probióticos já ajudam, tanto na hiperproliferação quanto na hipercarotenização. Então, uma alimentação rica em probióticos, né? Alimentos fermentados, iogurte não tanto por causa do leite, mas o chucrute, kombucha, né? Então, inflamação, a acne é causada por inflamação, excesso de sebo, hiperkeratização e deproliferação do P. acnes, que é uma bactéria. Aliás, C. acnes, mudou o nome, eu sou velha porque era P. acnes. Então, a dieta, ela inclui tudo isso aqui, tá? Já em relação ao envelhecimento, muito importante, a água, tá? Então, se beber água direitinho é importante. A quantidade adequada de proteína, com a idade a gente aumenta a necessidade de proteína. O ideal é que a gente coma mais proteína de peixe, né? Então, peixe é mais adequado. Ter cuidado com a carga glicêmica. Prestar atenção em ter os oligoelementos, que são os elementos que a gente precisa em pouca quantidade. Por exemplo, zinco, magnésio. Todos aquele monte de tabela periódica que às vezes a gente tem que suplementar, eles só se encontrar na comida. E o ideal é que seja. Tá? Então, os ácidos graxos novamente, as fibras e os suplementos, que às vezes são necessários. A gente vai ver. Tá? Então, quais são os suplementos que às vezes a gente tem que usar? Vamos lá, colágeno. Colágeno é o seguinte, com o que a gente tem de dados científicos hoje, suplementar colágeno não melhora a qualidade da pele. Algumas pessoas notam melhora na hidratação, mas os estudos não mostram melhora da firmeza, do colágeno da pele usando colágeno. A gente pode indicar colágeno para algumas outras coisas. Por exemplo, eu gosto de colágeno para saciedade. O colágeno não hidrolisado. Vocês lembram que eu mandei para vocês
uma receita de sachê para mandar fazer para a sociedade, ele tem colágeno não hidrolisado, porque ele incha bem, sabe? E o colágeno também pode ser usado, por exemplo, idoso, que às vezes não consegue comer whey, porque o whey é um pouquinho difícil de digerir. Às vezes se usa o colágeno, mas o colágeno é uma proteína de qualidade inferior ao whey. Tá? Então, o colágeno pode ser usado em algumas coisas, mas para a pele, ele não tem um efeito importante, não. O whey. O whey serve para você chegar na sua meta de proteína. Se você chega na sua meta de proteína sem whey, ok, tá? Então, o whey serve para aumentar a ingestão de proteína diária, muito interessante para idoso, principalmente, que idoso não pode comer proteína, só pode comer bolo e pão. Então, você pode colocar o whey no bolo, o whey no pão, sabe? Fazer receita com whey, para ver se o idoso come proteína, porque eles não comem. Também pode ser usado para saciedade, e ajuda na saciedade. Mas ele não é obrigatório também. Ômega 3. Sempre, gente, o ideal é comer. Então, onde é que tem ômega 3? Ele tem no abacate, tem no salmão, sardinha, tá? Então, o ideal é que a gente coma. Mas pode suplementar também. A melatonina, com a idade, a gente vai diminuindo a melatonina. Na menopausa, essa queda é importante, então, às vezes, é interessante suplementar. E também aquelas coisas que eu falei para melhorar a produção de melatonina. Pegar só de manhã, fazer atividade ao ar livre de manhã, fazer atividade ao ar livre da tardinha, higiene do sono, não pegar em tela, para estimular a produção natural de melatonina. Mas também pode ser usada a melatonina como suplemento. A função da melatonina não é só hormônio do sono, ela tem um efeito antioxidante também, e ela é muito interessante, tem cada vez mais estudos que vale a pena usar melatonina. As fibras, se a gente não consegue as fibras na alimentação, uma fibra que é maravilhosa é o psyllium, que também tem no sachêzinho de saciedade que eu falei para vocês. O psyllium ajuda muito, e o psyllium pode ser usado também em receitas, tá? Os antioxidantes, os fotoprotetores orais, polipódio leucotomus, e outros, eles podem ajudar também com antioxidantes e diminuir o dano causado pelo sol. Então, vocês, quem já foi para dermato, né, já deve ter recebido algumas indicações de fotoprotetores orais. Eles não são protetores solares, mas eles ajudam no dano solar. Principalmente para quem tem muito fotoenvelhecimento, para quem tem melasma, eles podem ser interessantes. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia da importância das coisas, tá? Além da água, da proteína que eu já falei, a gente tem o cobre, o zinco, o ferro, o selênio, que são importantes, tá? A vitamina A, B. A vitamina A, ela os retinoides, por exemplo, o Roacutan, que é usado para acne, e o ácido retinóico, o retinaldeído, o retinol, que tem nos cosméticos, o ácido retinóico é um remédio, já o retinol, o retinal, tal, tem nos cosméticos, eles são derivados da vitamina A, que são excelentes para a pele. Tá? Então, a vitamina C, que também tem uma ação cutânea, vou falar mais adiante. A vitamina D. Então, o excesso de gordura, interessante ressaltar. Ela pode ser associada com aumento da inflamação da pele, tá? Agora, as gorduras boas, elas são importantes, tá? Ou aqui, ó, açúcar e comida de padaria. Diminui a espessura da pele, tá? Aumentam os radicais livres, alteram a autofagia e aumentam a inflamação. Vamos falar um pouquinho também das coisas que a gente pode fazer para prejudicar bastante a pele. O cigarro, por exemplo. Essa foto também é muito importante na dermatologia, e parece muito em congresso. São duas gêmeas, uma fuma. Não precisa nem, não dá para ter dúvida de qual é a que fuma, né? Ela, além de ter muito mais mancha, ela tem essas rugas do fumante, ó, bem mais acentuadas, tá? Então, o cigarro, ele causa inflamação, ruga, coloração acinzentada, melanoses.
piora a hidratação, a circulação, aumenta a placidez. Então, a circulação da pele piora muito com o cigarro. O lipedema piora muito com o cigarro. Piora as doenças inflamatórias, as doenças autoimunes. Piora a diabetes. Então, a associação de cigarro com diabetes é catastrófica. Tá? Pode causar trombose obliterante. É uma doença que é bem grave, que assim, pode ser bem grave, onde os vasos sanguíneos fazem necrose dos vasos. E aí você pode fazer amputação de perna por causa disso. Aí você imagina, a pessoa tem diabetes e fuma. Aí ela faz a neuropatia diabética e a trombose obliterante. Vai perder as pernas. Também o fumo é também associado a câncer de lábio, câncer de boca. As drogas. 43% dos homens e 33% das mulheres bebem, tá? Bebem assim com regularidade. Quais são as complicações possíveis? Cirrose, tá? A cirrose pode causar icterícia, que é a pele amarelada, aranhas vasculares, que são, parece aquelas vasinhas que a gente tem na perna, só que na barriga, e tipo, tem um centro assim e uma ramificação, parece uma aranha, uma teia de aranha. Eritema palmar, prurido, flushing, que é aquele bêbadozinho que fica vermelhinho, né? Inchadinho. Câncer de pele, melanoma e não melanoma também piora com álcool. Psoríase, dermatite seborreica e a porfiria cutânea tarda, que é uma doença específica bem ruimzinha, tá? O álcool também pode causar deficiências nutricionais pelo uso excessivo do álcool. E aí pode causar deficiência de zinco, de vitamina A, B1, B6 e ácido fólico. E aí, cada deficiência dessa causa uma alteração cutânea diferente. Aqui são drogas ilícitas, tá? Então, ela usava crack. Veja, a menina tem 35 anos. Olha só como é que ela ficou. Muito triste. Bem, resumindo, como é que a gente faz para ter um envelhecimento cutâneo como o de Bruno Bart, né? Um envelhecimento cutâneo discreto, uma pele bonita, mesmo com a idade mais avançada. A dieta, ela deve ser rica em proteína magra e vegetais. Deve ser colorida e variada. Proteína magra, preferencialmente o peixe, tá? Em relação à carne vermelha e envelhecimento, vocês devem ter ver, né, no Instagram falando sobre isso. A carne vermelha, o excesso de carne vermelha, realmente parece estar ligado a um maior processo de envelhecimento. Por que que eu não falo muito sobre isso? Porque, assim, o que envelhece mais é a obesidade. Como a carne, o uso da proteína magra, inclusive a carne vermelha, que é o que o pessoal tem mais facilidade de usar no Brasil, né? O brasileiro não usa tanto peixe quanto deveria, né? Principalmente quem tem obesidade. Então, eu não falo muito sobre os efeitos na longevidade da carne vermelha. Por quê? Porque eu primeiro quero que a paciente emagreça. E o uso da proteína magra ajuda muito no emagrecimento. O emagrecimento é muito mais importante do que eu comer ou não comer carne vermelha, tá? Isso aí a gente já tem, né, bilhões de estudos. Então, se o uso da carne vermelha facilita o emagrecimento, eu não vou ficar dizendo para ela comer leguminosa, não sei o quê, e não comer carne vermelha, porque pode ser que ela envelheça um pouco mais, tá? Porque a obesidade vai envelhecê-la com certeza muitíssimo mais, certo? Mas, sempre que possível, o ideal é que você prefira comer o peixe, tá? Treino. A gente já viu, a maromba é fundamental, melhora muito mais a qualidade da pele do que o exercício aeróbico. Claro que o exercício aeróbico também é importante, mas é aquela coisa. Se você treina maromba direito, você faz um pouco de aeróbico, porque não dá para você fazer um treino de agachamento daqueles que você vai diminuindo a frequência, aumentando, tá? Sem ter um bom aeróbico, certo?
tem uma boa carga respiratória. Então, você acaba trabalhando o cardiorrespiratório também em alguns exercícios da musculação, dependendo do treino. O sono, muito importante. E a golden hour no sono, né? A hora de ouro é entre 22 horas e 6 horas da manhã. É a melhor produção, é a melhor orquestra fina dos hormônios, entendeu? Porque a gente tem vários hormônios que eles devem trabalhar em conjunto durante a noite. E se você está em sono profundo à meia-noite, ou seja, você começou a dormir às 10, né, você já aprofundou bastante o sono, está no sono mais profundo à meia-noite, você consegue produzir os hormônios com uma qualidade melhor. Então, você vai melhorar mais tudo na sua vida, certo? Então, o horário de ouro é de 22 às 6. Quem pode dormir todas essas horas, nessa hora, bem direitinho, é fantástico, tá? Evitar álcool e fumo e os cuidados com a pele. A gente tem os suplementos, que eu já falei um pouco, tá? Os medicamentos tópicos e os procedimentos. Eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos. Antes do obrigado, né? Falar um pouquinho sobre os procedimentos, sobre o que é que você pode fazer no médico, tá? De medicação tópica e creme, o que é que você pode fazer? Principal, fotoprotetor, certo? Não tem nada mais importante no universo do que fotoproteção para a sua pele. Então, o ideal é que você use protetor solar em tudo que está do lado de fora da roupa. Rosto, colo, braço. Colo e braço, você pode usar um protetor branco, né, incolor. Quanto mais alto o fator, melhor. Para o rosto, o ideal é que você use um protetor cor de base. Por quê? Porque a base, além de a cor, o protetor com cor, além de proteger do UVA, UVB, ele protege também da luz visível. Tá? A poluição, eu não falei da poluição, né? Poluição também é péssimo para a pele, gente. E alguns medicamentos, o protetor solar, ele acaba protegendo um pouquinho da poluição também, tá? Principalmente os mais novos. Outra, aí, fora o protetor, o que é que você pode usar? Sabonete suave. Não precisa ficar esfregando na pele toda hora, gente. A nossa pele, ela é mais ou menos autolimpante, tá? Então, ela não precisa de tanto esfrega. Quando você esfrega muito a pele, quando você usa um sabonete muito potente, você está tirando toda a camada de proteção da pele. Aí você altera o microbioma da pele, porque a pele também tem bactérias comensais, são bactérias que são importantes para o equilíbrio da pele, tá? E, então, protetor solar, sabonete suave, banho frio, nada de ficar no banho quente, porque resseca muito a pele, tá? Além disso, hidratante. O hidratante depende muito, certo? Hidratante para corpo sempre é importante. Agora, para o rosto, você pode ou não utilizar. Vai depender da sua rotina de skincare. Por quê? Porque você pode usar vitamina C, por exemplo. Aí você vai ficar um monte de coisa, certo? O que é que eu faço para mim? Protetor solar, vitamina C. Quando eu estou tratando melasma, também uso medicamentos específicos para o melasma, mas esses são medicamentos. E alguns também cosméticos para melasma. Mas a base, a protetor solar, a vitamina C. A vitamina C deve ser utilizada durante o dia também. Pode usar noite e dia, mas durante o dia é muito importante, porque ela dá uma segurada. Ela tem um efeito antioxidante, então ela diminui o dano causado pelo sol e pela poluição. À noite, pode ser vitamina C também, pode ser hidratante e pode ser medicação. Tá? Então, medicação que é muito interessante para as pessoas é o ácido retinóico. Mas isso deve ser feito com acompanhamento, porque o ácido retinóico é maravilhoso. Mas ele é um pouco irritante. Então, tem que ter cuidado com a irritação. Procedimentos. Algum de vocês já fez algum procedimento? Vocês estão tudo caladinhos aí. Bem, eu já fiz. Quem quiser falar um pouquinho dos procedimentos que fez, eu já fiz, tá? Só botei Botox.
Pronto. Botox eu sou viciada, né? Faz desde a residência, então desde os 21, talvez. Acho que 21, 22 anos. Eu já fiz bioestimulador de colágeno 2 vezes. Uma vez por ano eu faço, tá na hora de novo. Pois é. Aí, Botox eu já fiz, já faço, né? Toxina botulínica, eu já faço desde os 20 e poucos anos. Uma coisa, o bioestimulador de colágeno eu acho fantástico, tá? Então, existem vários bioestimuladores. Tem o Radiesse, tem o Sculptra, tem alguns novos. Você pode usar também uns fios que são bioestimuladores, máquinas que são bioestimuladoras, como a radiofrequência, o laser, peelings. Então, assim, tem um monte de coisa para a gente usar. As pessoas se fixam muito no preenchedor. Aí fica, eu vou usar preenchedor, não vou ficar com a cara esquisita. Só fica com cara esquisita se fizer errado. Mas não existe só o preenchedor de tratamento. Tá? Então, se você não quiser usar o preenchedor, não é obrigado a usar o preenchedor. Hoje a gente está partindo muito para usar o mínimo de preenchedor possível, certo? Até porque a gente hoje, com a ultrassonografia de pele e alguns outros exames de imagem que a gente tem feito, os estudos e tal, a gente viu que os, os preenchedores, eles não saem com 1 ano, 2 anos, como a gente achava que saíam. Eles ficam. Então, talvez não seja tão interessante assim, né, que eles fiquem. Eu já fiz preenchedor, eu já fiz bioestimulador de colágeno, eu já fiz algumas máquinas, radiofrequência, microagulhamento, tá? Eu já fiz um monte de coisa. Gostaria de fazer mais coisas, mas é porque no dia a dia a gente acaba, né, ficando atribulado e não faz. Mas eu estou precisando melhorar um pouquinho também. É muito interessante quando a gente começa cedo, porque aí você não precisa modificar muito o rosto. Pronto, a toxina botulínica é um dos procedimentos mais seguros. Se você começa desde novinha, você não precisa mudar muito o rosto, você não precisa paralisar tudo para você parar a ruga. Agora, quando você tem muita ruga, aí eu tenho que deixar totalmente parada. Eu estou com umas pacientes, são 3 irmãs. Então, duas delas já faziam botox há mais tempo, são um pouco mais novas. O formato do rosto é muito similar. Então, nessas duas aqui, eu posso fazer muito menos toxina, deixar o rosto muito mais natural, porque eu não preciso paralisar totalmente. Mas se você tem uma ruga, aquela ruga catastrófica, que você vê até em repouso, eu preciso paralisar totalmente. Eu preciso, inclusive, diminuir a tensão natural da pele para tentar apagar aquela ruga. E fazer várias outras coisas, né? Fazer laser, fazer microagulhamento, fazer 1 milhão de coisas para corrigir aquela ruga que já está muito fixa. Já se eu começar a fazer cedo, nunca vai ter ruga. Então, assim, eu tenho muita tendência para ter ruga na pele ocular, por causa do meu formato de rosto, que é mais cheinho, né? A minha mímica facial, e eu também tenho muita dificuldade de fazer procedimentos na área dos olhos por causa da minha dermatite atópica. Por que eu ainda não tenho rugas muito marcadas? Por causa da toxina botulínica. Se não fosse a toxina botulínica, eu tenho certeza que eu ia ficar igual um maracujá de gaveta. Porque eu tenho muita tendência, né? Aqui. Na testa nem tanto, mas nessa região sim, que é uma região muito fina, devido à minha dermatite atópica, ela é mais fina do que deveria ser, levando em consideração o meu tipo de pele. Então, o Botox salvou minha juninha. Se não fosse. Tá? Então, os procedimentos são muito interessantes. Cada vez a gente tem coisas mais seguras, tá? Então, vale muito a pena você consultar um dermatologista e fazer observar, né? Quem namora aqui em Natal, que não pode se consultar comigo, né? Fazer um acompanhamento com o dermatologista para ir fazendo essas coisas, porque vale a pena demais. E quanto antes, melhor. É aquela coisa, envelhecimento, a gente começa desde que nasce. Quanto mais cedo a gente começa a se preocupar com o envelhecimento, melhor. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido bem útil. E eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida.
Deixa eu fazer aqui Como sempre, foi ótimo. fazer o stop share, parar de gravar.